Em 1977, a NASA lançou ao espaço duas pequenas máquinas que carregavam em seu interior a nossa tentativa de dizer ao universo que existimos, as sondas Voyager, cada uma levando um disco de ouro com sons da Terra, músicas, saudações em 55 idiomas, imagens da nossa ciência, da nossa biologia e daquilo que acreditamos representar quem somos. Era um gesto otimista, a esperança de que, se uma civilização alienígena encontrasse aquele disco em algum momento do futuro distante, saberia que não estamos sozinhos. Mas o universo é mais antigo do que nossas esperanças. A Via Láctea tem aproximadamente 13,6 bilhões de anos. A Terra, apenas 4,5. Isso significa que qualquer civilização que tenha surgido apenas 1% antes de nós teria hoje uma vantagem tecnológica de mais de 130 milhões de anos. Em apenas 100 anos, nós saímos do primeiro voo motorizado para pousar robôs em Marte, sequenciar o genoma humano e dividir o átomo. 100 anos mudaram tudo. 100 milhões de anos são impossíveis de imaginar. Em 1950, um físico fez a pergunta que ecoa até hoje. Durante um almoço informal, Enrico Fermi olhou para seus colegas e disse: "Onde está todo mundo?" Ele havia feito um cálculo simples. Mesmo viajando a apenas 10% da velocidade da luz, algo que não exige física exótica, uma civilização poderia explorar e colonizar toda a galáxia em 10 milhões de anos. Um piscar de olhos em escala cósmica. A Via Láctea já viveu esse intervalo mais de 1000 vezes. Se civilizações inteligentes fossem comuns, deveríamos enxergar seus sinais por toda parte. Megaestruturas orbitando estrelas, transmissões cruzando o espaço, sondas explorando sistemas inteiros. Mas quando apontamos nossos radiotelescópios para o céu, encontramos apenas estática. Esse silêncio pode ter 3 explicações. A primeira, somos os primeiros. A segunda, civilizações inteligentes são extremamente raras. A terceira e mais perturbadora, elas surgem, alcançam tecnologia, mas nenhuma sobrevive. Tempo suficiente para se encontrar. Para entender essa possibilidade, basta analisar o único exemplo que conhecemos, nós mesmos. A humanidade descobriu como dividir o átomo em 1938. 5 anos depois, 2 cidades foram destruídas instantaneamente. Em Hiroshima, cerca de 70 mil pessoas morreram no mesmo segundo. Em Nagasaki, mais de 40 mil. No epicentro, a temperatura chegou a 4.000 graus Celsius. A areia virou vidro. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética acumularam aproximadamente 70 mil ogivas, o bastante para destruir a civilização humana diversas vezes. Nesse período, houve ao menos 3 incidentes documentados em que uma guerra nuclear quase começou por erro. Sensores defeituosos, alarmes falsos, exercícios militares interpretados como ataques ou um único oficial decidindo desobedecer ordens. 13 vezes em apenas 70 anos. Agora, extrapole isso para 1000 anos, ou 10.000. A probabilidade de sobrevivência não aumenta com o tempo. Ela diminui. A engenharia genética adicionou outro risco. Em 2005, cientistas reconstruíram o vírus da gripe espanhola de 1918 usando apenas sequências públicas. Aquela pandemia matou cerca de 50 milhões de pessoas. Uma versão artificialmente modificada para máxima transmissão poderia matar bilhões antes que qualquer vacina fosse desenvolvida. E o conhecimento necessário não pertence apenas às superpotências. Ele pode estar dentro de um laboratório universitário, nas mãos de alguém com as motivações erradas. A inteligência artificial adiciona mais uma camada de instabilidade. Uma inteligência artificial controlando sistemas financeiros poderia colapsar economias antes de alguém perceber. Uma inteligência artificial militar poderia iniciar conflito global ao interpretar dados de forma equivocada, apenas mal calibrada. Imagine uma civilização alienígena seguindo exatamente o mesmo caminho. Elas descobrem energia nuclear, armas, biotecnologia, inteligências artificiais.
E em algum ponto dessa progressão, a janela de estabilidade se fecha. Pode ser uma guerra que foge do controle, um patógeno que escapa de contenção, um colapso ecológico irreversível, ou um erro sistêmico impossível de corrigir. O resultado final é sempre o mesmo: silêncio. Um estudo de 2020 analisou todas as espécies que já existiram na Terra. A duração média de uma espécie de mamífero é de cerca de 1 milhão de anos. Nós existimos há 300 mil como Homo sapiens e apenas 120 anos como civilização tecnológica. Há uma equação que tenta quantificar o número de civilizações detectáveis na galáxia, a equação de Drake. Seu termo mais importante é representado pela letra L, longevidade. Quanto tempo uma civilização tecnológica permanece emitindo sinais antes de desaparecer? Quando Frank Drake criou essa equação em 1961, ele era otimista. Estimava L em milhares, talvez milhões de anos. Mas se uma civilização típica dura apenas 200 anos após desenvolver tecnologia de rádio, e se uma nova civilização surge a cada 1000 anos, então, estatisticamente, em qualquer momento específico, existirão apenas 0,2 civilizações ativas. Isso significa que, na maior parte do tempo, a galáxia está vazia. Agora imagine uma civilização que existiu há 2 milhões de anos, há 10 mil anos-luz daqui. Durante seus 300 anos tecnológicos, transmitiu sinais, construiu estruturas, explorou seu sistema. Mas algo deu errado. Seus sinais ainda estão viajando pelo espaço. Chegarão aqui apenas daqui a milhares de anos. E quando chegarem, serão apenas ecos eletromagnéticos de uma espécie que não existe mais. Pode haver milhares dessas mensagens cruzando a galáxia neste exato momento, todas enviadas por civilizações que já desapareceram. Nós chamamos isso de silêncio, mas talvez seja um aviso.